O portal Clique PB tem a honra de estar com a psiquiatra Raíza Medeiros. Raíza é muito atuante em vários segmentos aqui do estado e pesquisa a fundo os casos de saúde mental, principalmente os transtornos. Raíza, como as pessoas podem identificar? É o quê? É o estresse? Quais são os elementos que a pessoa em casa mesmo pode identificar que as coisas não estão indo bem? Veja, a gente tem que entender que existe o estresse normal, existe uma ansiedade, existe uma tristeza, uma preocupação que é inerente de todo mundo passa por situações difíceis ao longo da vida, e existe o patológico. As pessoas sempre têm essa curiosidade, como é que eu identifico? E eu vejo que isso é doença. A gente fala que para ser transtorno, tem que trazer transtorno. Eu acho, assim, são palavras muito simples, fica até engraçado, mas reflete bem a realidade. Veja, se você tem um problema, mas você consegue identificar, você consegue traçar uma estratégia e superar, você tem uma conta, tem uma dívida, tá com um problema do trabalho que está atrasado, você se organiza e resolve. Isso é natural, vai gerar um pouco de angústia, de ansiedade, mas é algo normal, é reativo e normal. Quando a pessoa, por outro lado, tem algum tipo de problema no trabalho, na família, enfim, em qualquer esfera do seu cotidiano, e ela não consegue resolver, ela se angustia antes mesmo de se deparar com o problema, sofre, tem taquicardia, treme, não consegue se alimentar, perde sono, enfim, quando a gente vê que a vida da pessoa como um todo está ficando comprometida, a gente já pode falar que aí deve estar se instalando algum tipo de transtorno depressivo, de ansiedade, certo? Então, tem que haver repercussão em algumas esferas dessa pessoa, no trabalho, nos relacionamentos, a pessoa deixou de ir para a academia, a pessoa não consegue mais ir para o trabalho sem passar mal, toda vida que a pessoa vai ter que conversar com alguém, ela sente um aperto, está perdendo peso, está ganhando peso. Então, existe essa mudança no padrão do comportamento e a pessoa realmente não consegue superar esses problemas. Então, é uma forma, eu acho que mais fácil das pessoas conseguirem identificar que ali deve existir algo que merece uma atenção especial. O país hoje está no ranking dos que lideram a questão da síndrome de Burnout, que são as pessoas que adoecem por elementos causados e gerados durante o exercício laboral. No trabalho, as pessoas estão adoecendo cada vez mais. Não é, Raíssa? Como que as pessoas podem lidar com essa situação? Veja, existe uma certa discussão se síndrome de Burnout é realmente uma patologia ou se é simplesmente uma roupagem de uma doença que sempre existiu, que é um transtorno de ansiedade. O fato é que a gente observa que existe um número bastante significativo de pessoas que estão tendo sintomas de uma ansiedade muito importante, com mudanças do humor, uma maior irritabilidade, surgimento de sintomas somáticos, sintomas gastrointestinais, elas começam a tremer, elas têm alteração do apetite, do sono, enfim. Tem essas manifestações bastante relacionadas com o ambiente de trabalho. São pessoas, classicamente, que sempre se dedicaram muito ao trabalho, que gostam muito daquilo que fazem, que têm um comprometimento de dar o melhor de si e acabam por isso mesmo se exigindo e sendo exigida muito nesse ambiente e chegam à exaustão, por não saber como reorganizar e como fazer da vida, voltar ao rumo, dar um não, limitar, olha, depois do meu ambiente de trabalho eu não posso mais atender ninguém, eu não vou atender telefonema, eu não vou resolver problema da empresa quando eu chegar em casa. Como essas pessoas elas não conseguem fazer essa delimitação, elas acabam adoecendo e acaba virando uma bola de neve, porque elas se sentem angustiadas, culpadas, querem dar conta e continuam levando até onde dá, e esse até onde dá geralmente culmina com um ponto em que a pessoa explode. Fica irritada, acaba sendo mal educada com alguém, acaba chorando, acaba xingando alguém, aí você diz, poxa, o que é isso? Essa pessoa enlouqueceu. Ela não enlouqueceu, ela chegou no limite dela e acabou explodindo, tá?
Mas antes dessa explosão, ela já começa a manifestar muitos sintomas de angústia, de alteração do humor, aquela pessoa que era muito engraçada, que gostava de participar, você vê que agora está mais mal-humorada, é aquela pessoa que não está aguentando mais muito estresse, ela já fica muito irritada, enfim, é mais ou menos isso. E nesse momento, o que a pessoa deve fazer? Para onde recorrer? O ideal é o seguinte, é que realmente você procure ajuda especializada. A gente tem que tentar desmistificar essa ideia de eu não vou para o psiquiatra porque psiquiatra é coisa de louco. Não, psiquiatra é coisa de quem tem juízo, é coisa de quem tem cabeça. Você só adoece daquilo que você tem. Então, você tem cérebro, você tem cabeça, você tem responsabilidades, você pode adoecer disso aí. E não tem nada de errado você procurar uma ajuda. Não quer dizer que sempre, obrigatoriamente, você vai ser medicado, que é uma outra coisa que as pessoas têm muito medo. Se for, tranquilo, é porque você está precisando. Mas se não precisar, ele vai lhe dizer, olha, é interessante que você faça uma reeducação no seu estilo de vida, procure um psicólogo, comece a... tente participar mais de outras atividades que não estejam só no âmbito do trabalho e das responsabilidades. Tá? É mais na questão de você buscar uma ajuda e tentar identificar o que está acontecendo com você. Parece muito simples mudar o seu dia a dia, mas efetivamente não é. Você realmente precisa da ajuda de alguém para te dar um amparo, um suporte. Outro assunto muito polêmico e delicado também é a questão do suicídio. Doutora, como que a senhora avalia essa questão do suicídio? Como tentar diagnosticar que a pessoa vai realmente chegar a uma situação dessa, né? Olha, suicídio na realidade, mais simples do que o que as pessoas têm na mente. É interessante que as pessoas sempre imaginam que suicídio, um transtorno psiquiátrico, coisas desse tipo, nunca vão acontecer com elas, está muito afastado da sua realidade. Primeira coisa que a gente tem que entender, suicídio é um fato, está se tornando, infelizmente, muito comum, precisa ser abordado e as pessoas precisam parar de ter medo de encarar essa realidade. A gente costuma dizer que suicídio é uma das condições mais evitáveis que existem, certo? Existe uma estimativa que a cada 10 suicídios, 9 poderiam ter sido evitados, porque as pessoas costumam dar sinais. Quase 90% dos suicidas já tentaram anteriormente, já falaram, já escreveram, já deixaram algo no ar que muitas vezes é levado, não, isso é uma besteira, isso passa, isso é frescura, está querendo chamar atenção, é assim mesmo, eu já passei por isso. E a gente tem que entender que se alguém diz, poxa, não vejo mais sentido na minha vida, estou farto de viver. Se alguém chega e diz, eu estou levantando porque é o jeito, mas melhor seria ir embora, a pessoa não está bem. Isso tem que ser considerado como algo sério e deve ser abordado. Se você tem dúvida, procure um especialista, conversa com alguém. A grande questão é que as pessoas costumam dizer, não, isso não vai acontecer, isso passa, isso é uma fase. Tomara que seja uma fase, mas e se não for? Melhor pecar por excesso e procurar uma ajuda. Como a saúde pública vem tratando esse tema do suicídio? Olha, na saúde pública existem hoje diversos segmentos diferenciados a depender da necessidade de cada indivíduo. A gente tem as portas de entrada, como seriam os postos de saúde, os PSFs, a gente tem os CAPs, certo? Que são locais destinados para um atendimento ambulatorial, tá? De pessoas, de todas as pessoas do Brasil. É um serviço do SUS, você chega, você faz uma triagem e vão conversar para ver se você se encaixa naquele perfil, se você pode ficar ali. Se a pessoa não for perfil CAPS, enfim, for algo mesmo mais pontual, uma situação que não vai precisar ser sempre acompanhada, ela pode ser designada, pode ser orientada a procurar um ambulatório. Existem outras modalidades, existem CAIs, existem alguns ambulatórios mesmo, existem os hospitais, os atendimentos ambulatoriais em hospitais universitários, tá? E em casos de urgência, o que é uma urgência psiquiátrica? Urgência psiquiátrica não é, eu estou
muito agoniado, estou com muita ansiedade, estou roendo as unhas, eu vou para a urgência psiquiátrica. Não. Urgência psiquiátrica é um local em que as pessoas devem procurar quando elas estão num ponto em que elas estão ameaçando a própria vida ou a vida de terceiros. Então, aquela pessoa que foi pega dizendo, não, eu vou me matar hoje, assim que todo mundo dormir, eu vou fazer alguma coisa, esse aí é uma urgência, deve ser levado. Ah, mas ela está lúcida, consciente e orientada, mas ela está dizendo que vai se suicidar, então isso é uma urgência, você leva. E se ela não quiser, aciona outras entidades, polícia, bombeiro, para realmente conduzir a pessoa contra a vontade para ser avaliada numa urgência, tá? Ou aquela pessoa que entrou em surto, como se fala, ela está achando que as pessoas estão perseguindo, que querem matá-la, ela está com medo, ela está se escondendo, ela é um risco para ela é um risco para outros. Nesse caso também deve ser levado para uma urgência, para que algo seja feito naquele momento. O assunto das drogas também permeia esse campo da saúde mental. E Raíssa também vai destacar aqui para a gente alguns estudos que colocam e relacionam o uso indiscriminado de substâncias químicas e a saúde mental, né, Raíssa? Isso. Como é que funciona? Veja, a gente tem que entender que toda e qualquer substância que tenha efeito no cérebro, ela pode alterar o funcionamento de uma forma pontual ou mais a longo prazo, tá? E o interessante é que, dependendo da idade com que a pessoa seja exposta às drogas, as substâncias psicoativas como um todo vão ter repercussões diferenciadas. Então, às vezes a gente fica, droga é só cocaína, crack, cola, tal, mas o cérebro não tem aquela distinção, isso é droga, isso é lícito, isso é ilícito. Se altera o funcionamento, vai ter repercussão. A gente costuma dizer que o cérebro do ser humano, em média, ele atinge o seu grau de maturidade máxima, o que ele tinha de desenvolver lá pelos 30 anos. Então, a gente realmente demora a amadurecer mentalmente, certo? Então, até os 30 anos, é interessante que a gente tenha muito cuidado com a exposição de substâncias que alterem o funcionamento cerebral. É por isso que medicar criança na psiquiatria é algo delicado, certo? É interessante sempre vá para um psiquiatra infantil, não é simplesmente reduzir a dose. São substâncias diferentes que elas podem utilizar por conta disso. Então, quando você é muito jovem e você é exposto a substâncias ditas psicoativas, e o que é substância psicoativa? É nicotina, é cafeína, é álcool, é qualquer coisa que altere esse funcionamento. Isso pode fazer com que a estrutura do cérebro que está em formação, ela seja modificada e ao longo do tempo hajam repercussões negativas. Então, é uma preocupação que as pessoas tenham cuidado com o uso da substância, pelo que ela vai apresentar no momento e pela repercussão no futuro. Então, quem tem vício na adolescência é muito pior. Tem mais probabilidade de desenvolver doenças na velhice. Toda exposição para o cérebro de drogas é ruim, mas quanto mais precocemente, pior. Eu gosto de fazer a seguinte analogia, às vezes, com o paciente. Imagina que você está mexendo em um artefato, você está fazendo um barro, está fazendo um pote. E aí você vai fazer uma agressão, um risco nele enquanto ele está mole. Uma coisa é você fazer enquanto ele está secando, enquanto ele está mole, enquanto ele não terminou de se formar. Outra coisa, depois que ele se formou, você riscar, você tentar amassar. Algo que já se formou, você vai ocasionar danos muito menores, né? Se você faz durante a formação, o risco de você danificar e quando ele se formar, esse dano permanecer é maior. Então, não é à toa que a gente diz que as pessoas devem só experimentar álcool, só devem usar algumas substâncias depois de uma certa idade. O ideal não seria nem aos 18, seria aos 21 ou aos 30. Né? Se fosse para usar, que melhor que não usasse, é que fosse com uma idade mais avançada. Isso vale para outras coisas, como eu falei, cafeína. Não é interessante, criança pequena está tomando cafeína. Cafeína é um psicoestimulante.
tá? A gente tem que ter essa sensibilidade de saber, altera o funcionamento cerebral, vamos ter cuidado nesse cérebro que é muito jovem, porque a chance de ocasionar problemas futuramente existe, é real, e a depender da substância, os problemas são realmente muito graves. Doutora, por que tem aumentado tanto o número de doenças, de problemas ligados a transtornos psicológicos, na sua visão? Existem algumas conjecturas um pouco distantes. Umas é que estaria realmente crescendo os problemas, é uma possibilidade, já que nossa sociedade é uma sociedade que não é saudável. Não é saudável de que forma? A gente vive de extremos. Ou as pessoas querem trabalhar demais, ou não querem trabalhar, ou querem fazer atividade física demais, ou são totalmente sedentárias. Essa forma radical de viver, ela não é saudável. E não é saudável só para o corpo, ela também não é saudável para a cabeça. Eu digo, se a gente respeitasse algumas necessidades básicas e bobas até, talvez as pessoas não adoecessem tanto, ou se adoecessem, não em tanta gravidade. Por exemplo, respeita a sua necessidade de sono. A gente tem que dormir mais ou menos 1/3 das 24 horas do dia, passar 2/3 acordado, 1/3 dormindo, que daria mais ou menos 8 horas. Privar muito sono ou dormir excessivamente traz prejuízo. A gente precisa ter um pouco de lazer. Então, parar de trabalhar um pouco, parar de se preocupar um pouco e descansar é importante. Mas se você vive a vida toda vou só descansar, isso também vai trazer prejuízo. Então, existe essa possibilidade que a gente realmente esteja adoecendo um pouco mais, porque o nosso estilo de vida está se tornando adoecedor. E existe a possibilidade não, essas doenças já existiam, mas agora a gente está tendo um cuidado a mais de olhar e tentar entender. Eu lembro a minha infância, que morava no interior, a gente via pessoas no meio da rua e todas as pessoas com comportamentos destoantes eram doidas. Então a gente assim, o que é aquilo? Qual era o motivo? Não sei, aquilo é doido, a gente não sabe nem o que é. Hoje em dia não, a gente sabe o que a gente trata, a gente sabe, não é isso, vamos lá, vamos saber o que está acontecendo, vamos tentar resolver o que é reversível, o que não é, qual é o tratamento. Então, tem essas duas possibilidades, né? A gente está identificando mais, mas o nosso meio também não está ajudando, porque a gente não está vivendo de uma forma saudável. Um questionamento muito interessante que chegou para a gente é sobre a tecnologia, como a influência dos aparelhos, dos celulares, enfim, desses dispositivos tem afetado o relacionamento entre as pessoas, né? O famoso isolamento do quarto. Sim. Recai um pouco naquilo que eu estava falando sobre os excessos. A gente tem que se dar conta do seguinte, tecnologia é ruim? Não, é ótimo. O que seria da gente hoje sem tecnologia? Mas todo excesso é negativo. Água em excesso é problemático. Se você bebe água demais, você tem hiponatremia. Se chove demais, inunda tudo, as pessoas morrem afogadas. E a falta de água também é um problema. Então, o problema é justamente o excesso. A tecnologia é algo que nos agrada pela questão da rapidez e da recompensa imediata. E todos os seres vivos são programados para ter recompensa. A gente age para fugir da dor e para receber recompensas, para receber experiências prazerosas. E a tecnologia nos permite isso. Mas se a gente fica só dentro desse universo da informática tecnológico e esquece a necessidade de parar aquilo ali para fazer um esporte, esquece aquilo ali de parar para se alimentar, prestar atenção na refeição, conversar, dialogar, o cérebro também vai sofrer. O cérebro precisa de estímulos diversos. Um único estímulo é negativo. Então é negativo sim para o cérebro você passar sua vida toda só estudando. Não, vou sentar, ler um livro. E a única coisa que eu faço é ler, eu como, durmo, leio, como, durmo. É negativo. Então, raiz, estudar faz mal? Calma. Excesso, tá? Como
como faz mal também, você simplesmente passar o dia todo só com atividade mecânica, você passa o dia todo só trabalhando, você não tem nenhum outro estímulo para o cérebro que não seja o estímulo motor, é negativo. E se você passa só esse estímulo da tela, do digitar, do receber, outras áreas do teu cérebro estão sofrendo porque não estão sendo estimuladas. E isso vai repercutir no apetite, no sono, na sintomatologia, no corpo de uma forma geral. Então o excesso vai trazer prejuízos, com certeza. Hoje também tem uma febre de diversos tipos de terapia. Né, Raíssa? Sim. É terapia para aquilo, terapia para isso, são várias escolas dentro da psicanálise, da psiquiatria. Isso funciona? Ou as pessoas têm que se inteirar mais sobre esse assunto? Realmente soluciona o problema de vida dessas pessoas? A gente tem que saber, tem que particularizar, individualizar cada pessoa. Tem pessoas que têm um contexto que tem uma realidade muito mais de uma disfunção neurobioquímica, de uma disfunção de neurotransmissores e que vão se beneficiar mais de medicação ou quase exclusivamente de medicação. Tem pessoas que estão sofrendo porque tem um contexto de vida adoecedor. Então a pessoa ela tem uma resposta saudável e esperada. Ela está triste porque ela está a todo momento sofrendo situações vexatórias, ela está passando por situações difíceis, está sofrendo agressões físicas. Então ela está doente pelo meio. Nesse caso, a terapia vai se impor como algo que vai realmente trazer a solução. E uma grande maioria, na realidade, tem um pouco dos dois. Tem a questão do adoecimento biológico, mas tem a questão do adoecimento social, do meio. E aí ela precisa dessa combinação. Para saber exatamente qual o tipo de terapia, qual vai ser a melhor resposta, o indivíduo tem que buscar um profissional, tem que expor um pouco a sua realidade para que a estratégia seja traçada em cima do problema daquela pessoa, certo? De forma individualizada. Próximo mês é o mês da prevenção, do combate e dos esclarecimentos, é o Setembro Amarelo. E aqui na Paraíba existe uma agenda, né, Raíssa, a respeito disso. Isso é algo bastante positivo. Essa questão da associação do mês com a causa tem ajudado bastante. Por que é importante falar de uma condição como suicídio? Porque para a gente enfrentar o problema, a gente tem que primeiro reconhecer. Como eu disse para você, não adianta você ouvir uma pessoa falando minha vida não vale nada, e achar que é assim mesmo, tudo bem, isso passa. Não, tudo bem nada. Uma pessoa que está falando isso, está errado, vamos saber o que está acontecendo. Então, esse mês é bom para trazer informações para que as pessoas comecem a se sensibilizar e a perceber que a doença está perto e que é possível fazer alguma coisa. E que quanto mais rapidamente a gente faz, mais rápida é a resposta, menos sofrimento vai trazer para aquele indivíduo e, em muitos casos, vão deixar de chegar ao ponto dessa tragédia que é o suicídio. A informação é extremamente importante e a informação precisa ser repassada da forma correta para que, nesse intuito de tentar ajudar, a gente não traga também prejuízos. Não é falar de toda forma, não é dizer qualquer coisa. Às vezes a gente sabe que a pessoa está bem intencionada, mas o que ela fala acaba prejudicando. Então, falas que são muito comuns a pessoa quer realmente ajudar. Levanta, não fica assim, não, deixa de preguiça, você não tem motivo para estar assim. Isso acaba por destruir a pessoa. Ela já está mal, ela já está com aquela sensação de menos-valia, de incapacidade, já está angustiada, se sentindo pouco e ainda tem essa fala negativa. Então, é bom para a gente educar as outras pessoas para que elas possam realmente ajudar e para que a gente possa passar informações da forma correta para que as pessoas busquem mais rapidamente ajuda. O mês todinho de setembro é dedicado para isso. A campanha, né, é sobre suicídio e também deve abordar a famosa depressão também, que é outra grande doença. Com relação à depressão, a gente sabe que
Depressão é a morbidade, é a causa de base responsável por grande parte dos casos de suicídio. É a única, Raíza? Não, não é a única. O que se sabe é que quem comete suicídio, se você fizer uma história, ou quem tenta suicídio, tem quase sempre, 98% das vezes, ou seja, quase a totalidade, tem um transtorno que foi ou não identificado. Mas o quadro depressivo não é o único. A gente tem que levar em conta pessoas que fazem abuso de substância, é um fator de risco muito importante. Pessoas que passaram por situações muito difíceis recentemente, o diagnóstico de uma enfermidade muito grave, pessoas que vivenciaram um outro suicídio na família há pouco tempo, pessoas que têm transtorno afetivo bipolar, pessoas que têm outros transtornos como esquizofrenia, são pessoas que podem vir a cometer suicídio. Então, uma vez que a gente identifica essa possibilidade de cometer ou de alguém que já tentou, é importante identificar qual é a doença por trás para ajudar o indivíduo. Lembrando que não é porque você tem um transtorno depressivo ou de ansiedade que você vai cometer. Mas é importante a gente ter atenção, porque isso é uma realidade, isso pode vir a acontecer. Agora, se isso já aconteceu, se já houve a tentativa, é quase certo que deve haver uma doença por trás que merece tratamento. O Portal Clique PB agradece a tua participação, os seus esclarecimentos. Tá, joia. Obrigada a todos vocês. Boa tarde.